adiante nossa leitura. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Celebrando hoje, esse domingo, esse dia do Senhor, nós nos reunimos na Santa Igreja, na sinagoga, como Jesus e os primeiros discípulos, como o povo de Israel durante muitos séculos. Essa tradição de se reunir para louvar a Deus com cantos, para ouvir a palavra de Deus, e depois, com Jesus Cristo, celebrar a Eucaristia. Seguimos esta longa tradição. Em certo sentido, estamos unidos a Jesus nesse momento. É Ele que está presente. É Ele que está falando ao nosso coração, inspirando o seu desejo de santificar as nossas vidas e nos enviar em missão. Temos esta passagem hoje, como com certeza aconteceu muitas vezes. Jesus entra na sinagoga, prega o Evangelho com a leitura das Sagradas Escrituras, e tem duas atitudes das pessoas hoje. Em primeiro lugar, ficam admirados e depois ficam assustados. Quero explicar um pouco estas atitudes, mas para entender melhor o susto que eles sentiram, é necessário entender por que a Santa Igreja coloca para nossa reflexão hoje a primeira leitura do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, que quer dizer a segunda lei, não porque Deus deu outra lei, sino ao final da vida de Moisés, sabendo que seus dias foram já contados, antes de passar para a terra prometida, ele ia recapitulando todos os mandamentos de Deus para o povo, e foram recolhidos nesse livro. Mas no meio desse ensinamento, tem uma frase que realmente é importante para a revelação de Deus. Moisés diz: o Senhor teu Deus fará para ti, povo de Israel, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. É Moisés falando, não é Deus falando. Um profeta como eu. A ele deverás escutar. Por que é importante essa frase? Como vemos nos profetas, nos fariseus, dos mestres da lei, eles sempre ensinavam do Pentateuco, da Sagrada Escritura, como a autoridade, isto que nós recebemos de Moisés. De fato, muitas vezes diziam: o que diz Deus e Moisés. E o mestre da lei e os fariseus, quando pregavam, sempre teve referência primeiro a Moisés e a lei, e depois ao mestre que lhe ensinou isto. Eu fui discípulo de fulano, que foi discípulo daquele outro, que foi discípulo. Nunca falavam da própria autoridade. E agora, com essa frase, Deus dará um profeta como eu. Aí surge aquela expectativa do novo profeta.
Surgia um profeta e todo mundo começava a pensar: será ele que Moisés falou? E assim durante a história, até chegar João Batista. Enviavam mensageiros, perguntavam: és tu o profeta? Não, não sou o profeta. E quando Jesus surgiu, a mesma pergunta surgia na cabeça deles: será ele o profeta? Isso nos leva ao evangelho de hoje. Jesus entra na sinagoga, entre muitas sinagogas, e todos ficavam admirados, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus não pregava dizendo: como o mestre tal me ensinou. Ele pregava da própria autoridade. Quer dizer, ele já estava pregando como Deus mesmo, que ele é. E por isso todo mundo ficava admirado. Aqui tem um que está pregando com a própria autoridade, não como os mestres da lei. E esta admiração que nós hoje expressamos com louvores, com cantos, com os ritos litúrgicos, com os tempos litúrgicos, é um reconhecimento em admiração desse Deus que vem ao nosso encontro. Mas no meio dos que estavam na sinagoga naquele dia, tinha um homem que estava possuído por um espírito mau, pelo diabo, o demônio. Interessante, a primeira vez que Jesus expulsa um demônio, estava na sinagoga, na igreja. Eu acho curioso que aconteceu assim. Eu acho que temos que ficar muito atentos aos falsos profetas, ao diabo que quer colocar em nossos corações pensamentos contrários ao ensinamento de Jesus Cristo, do qual devemos sempre ficar admirados. Mas às vezes essa admiração nós perdemos pouco depois de sair da igreja. E o que fez Jesus? Com poucas palavras, falou para o demônio: cala-te, sai dele. E só com isto o diabo saiu. E agora, em vez de ficar admirados, o povo ficou assustado. Não assustado como um filme de terror, em que vê uma cena semelhante. Assustados porque caiu a ficha. Aqui está um igual a Moisés. Aqui um igual a Moisés. E não só isto, reconheceram com esse ato de expulsar um demônio, aqui é alguém maior do que Moisés. E se for assim, e se o ensinamento de Jesus é de seguir ele, é de tomar a cruz, é de tratar as pessoas com caridade, perdoar uns aos outros, a mensagem do que ele estava pregando era de um seguimento fiel e total ao ensinamento dele, e ficaram assustados. As consequências de Deus entre nós assusta os discípulos, assusta qualquer um de nós. Quem de nós em nossa vida de oração de vez em quando sente a moção do Espírito Santo exigindo uma conversão de vida, um deixar atrás
um hábito que sabemos que não é de Deus, e ficamos assustados, ficamos realmente querendo ficar presos àquilo que é confortável. Mas Deus está pedindo outra coisa, está exigindo de nós uma mudança de vida, uma conversão não só do coração, sino também do jeito de falar, do jeito de pensar, como tratamos nossos irmãos e irmãs. Devemos ficar assustados, não do que Jesus está nos pedindo, sino do que eu estou fazendo, que não está conforme a vontade de Deus. Assim, irmãos e irmãs, cada semana que nós entramos na sinagoga, na Santa Igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, devemos ficar assustados, incomodados pela palavra de Deus. Busquem seguir o que Jesus dizer. Busquem colaborar com Ele na conversão de seu coração, para alcançar a liberdade dos demônios e viver uma vida verdadeiramente livres para Deus, livres para viver a caridade uns com os outros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.